Olá pessoal, tudo bem? A partir de agora vamos estudar a parte de proporcionalidade e semelhança. Nessa aula veremos o importante teorema de Tales e duas consequências dele, que é o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. E aí na próxima aula vamos tratar da parte de semelhança de triângulos, que tem como aplicações as relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos falar de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras e demais relações métricas. Beleza, para começar, temos aqui o teorema de Tales. Bom, Tales foi um dos primeiros matemáticos gregos, tá? Ele é anterior a Euclides, é do século 6 a.C., e foi quem inaugurou, digamos assim, a preocupação em demonstrar as coisas na matemática, tá? Então, Tales já tinha essa preocupação com essa questão axiomática, que é o que Euclides apresentou depois, quando escreveu a sua obra Os Elementos, tá legal? Muito bem. O que diz o teorema de Tales? Um feixe de retas paralelas determina sobre duas transversais segmentos respectivamente proporcionais. Então, olha só a figura. Temos aqui três paralelas cortadas por duas transversais. São gerados dois segmentos na transversal da esquerda, o segmento AB e o segmento BC, e dois segmentos lá na transversal da direita, a linha B' e B'C'. O que o teorema de Tales diz é que AB dividido para a linha B' é igual a BC dividido para B'C'. Beleza? Então, quando eu divido um segmento pelo seu correspondente na outra transversal, eu obtenho o mesmo resultado nessas divisões. Vale a pena observar que essa proporção que está escrita aqui poderia ser escrita da seguinte maneira. Eu poderia dizer que AB dividido para BC é igual a linha B' dividido para B'C'. Concorda comigo? Note que é só passar o BC para o primeiro lado da igualdade dividindo e passar o A'B' para o segundo lado da igualdade multiplicando. Então essa é uma outra maneira de enunciar o teorema de Tales. Eu poderia pensar que dividindo o pedacinho de cima pelo pedacinho de baixo em cada transversal, eu obtenho o mesmo valor nas duas divisões, né? Dividindo AB para BC é igual a dividir a linha B' para B'C'. O que isso quer dizer na prática, né? Imagina que o segmento AB mede 2 e o segmento BC mede 4. Ou seja, o pedacinho de baixo é o dobro do pedacinho de cima na transversal da esquerda. O que vai acontecer lá na transversal da direita? A mesma coisa, vai manter a proporção. Eu sei que o pedacinho de baixo tem que ser o dobro do pedacinho de cima. Então, se o pedacinho de cima mede, 3, eu sei que obrigatoriamente o pedacinho de baixo tem que medir 6, que é o dobro, né? Beleza, então esse é o teorema de Tales. A gente não vai fazer a sua demonstração, porque não é uma demonstração muito simples, mas importante é entender o que diz o teorema, tá? E com base nele, nós vamos aí sim demonstrar dois teoremas, que é o teorema da bissetriz interna e o teorema da bissetriz externa. Portanto, veremos aqui duas novas ferramentas que vão nos auxiliar na resolução de problemas envolvendo triângulos, tá? Veremos duas relações bem interessantes. A primeira delas é o teorema da bissetriz interna. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar num triângulo qualquer e traçar a bissetriz relativa a um dos ângulos internos. E aí o que acontece é que a bissetriz interna de cada vértice de um triângulo determina no lado oposto segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Observe a figura.
Temos ali um triângulo de lados x, a e y mais b, certo? Onde y e b são justamente os segmentos que foram gerados pela bissetriz, né? Traçamos ali a bissetriz do ângulo formado pelos lados x e a. Essa bissetriz vai chegar num certo ponto lá do lado oposto, dividindo esse lado em dois pedaços, que é o pedacinho y e o pedacinho b. O que o teorema da bissetriz interna está dizendo para a gente é que esse pedacinho que mede b está para o lado a, assim como o pedacinho y está para o lado x. Então, x sobre y é igual a a sobre b. Ou eu poderia fazer o inverso, dividir cada pedacinho pelo lado adjacente. Y sobre x é igual a b sobre a, tá certo? Então, os segmentos determinados pela bissetriz são proporcionais aos lados adjacentes. Vamos demonstrar esse teorema. Bom, pessoal, aqui está a mesma figura que vimos anteriormente. Nas notações dessa figura, devemos mostrar que x sobre y é igual a a sobre b, ou y sobre x é igual a b sobre a. Muito bem, vamos chamar de P, Q e R os vértices desse triângulo. Primeira coisa que vamos fazer é traçar uma paralela à bissetriz passando por R, tá certo? Essa é uma demonstração um pouquinho engenhosa. Devemos fazer aparecer algumas coisas convenientes, onde essa é uma delas. Beleza, então, tracei a paralela à bissetriz que passa pelo vértice R. Na sequência, eu vou prolongar PQ, prolongar o lado X até ele cruzar a bissetriz. Desculpa, até ele cruzar a paralela à bissetriz que a gente fez antes. E aí, digamos que o ponto de interseção ali é S. Veja que com isso nós temos retas paralelas cortadas por transversais, né? Temos a bissetriz, que a gente pode prolongar para facilitar a visualização do que está acontecendo. Então, temos a bissetriz e essa reta que a gente traçou paralelas, cortadas por duas transversais, que são QR e QS. Beleza? Eu poderia até ter uma terceira paralela passando pelo ponto Q, para ficar mais claro ainda. Então, é um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Isso sugere teorema de Tales. Então, como acabamos de ver, sabemos que x sobre y é igual a PS sobre B. Tá legal? O pedacinho da esquerda dividido, o pedacinho da esquerda da transversal de cima dividido pelo pedacinho da esquerda da transversal de baixo é igual ao pedacinho da direita lá da transversal de cima pelo pedacinho da direita da transversal de baixo, né? Muito bem, pelo teorema de Tales, então, x sobre y é igual a PS sobre B. Ou seja, eu preciso mostrar que o segmento PS mede Azinho, certo? Tenho que mostrar que PS é congruente a PR. Aí vai estar concluída a nossa demonstração, né? E como que eu vou fazer isso? Bom, da mesma relação de paralelas cortadas por transversal, devemos lembrar lá da aula de paralelismo que existem ângulos congruentes nessa situação, né? O ângulo PRS
ele vai medir metade do ângulo QPR, que é o ângulo que a gente está indicando ali por um risquinho, né? Por quê? Porque eu tenho duas paralelas, né, cortadas por essa transversal PR. Então eu tenho ali ângulos que são alternos internos, são congruentes. Portanto, esse ângulo aqui com vértice em R, né, o PRS, vai ter a mesma medida que um dos ângulos ali determinados pela bissetriz. Beleza. E olhando para o ângulo PSR, ele vai ter essa mesma medida de um risquinho. Porque agora eu olho essas duas paralelas cortadas pela transversal QS. Então eu vou ter ângulos ali que são correspondentes, né? Um dos ângulos determinados pela bissetriz no vértice P com esse ângulo PSR. Dessa maneira surge um triângulo isósceles, o PRS, porque temos dois ângulos congruentes. Consequentemente, dois lados do triângulo são congruentes. E quais são esses lados? Os opostos a esses ângulos, que é PR e PS. Justamente o que a gente precisava mostrar que é congruente, né? Então, como PR mede Azinho, PS mede Azinho também. E dessa maneira está concluída a demonstração. Temos que x sobre y é igual a Azinho sobre Bzinho. Tá legal? Então, essa é a demonstração do teorema da bissetriz interna, beleza? Teorema da bissetriz externa. Bom, o enunciado do teorema da bissetriz externa é o mesmo lá da bissetriz interna, mas a situação é um pouquinho diferente. Então, olha só a figura. Temos um triângulo cujos lados medem x, y e a, e vamos considerar um dos ângulos externos, que é o ângulo externo correspondente ao ângulo interno oposto ao lado y, beleza? Vamos traçar a bissetriz desse ângulo externo e aí prolongamos o lado y até ele encontrar a bissetriz. Esse prolongamento é o que chamamos de B. Muito bem, o que o teorema da bissetriz externa diz é que x sobre y mais b é igual a A sobre B, ok? Dividindo x pelo segmento todo de baixo, y mais b é igual a dividir A só pelo prolongamento, que é o B, certo? X sobre y mais b é igual a A sobre B. Assim como fizemos anteriormente, vamos tentar chegar nesse resultado também, ok? Vamos lá, aqui está a figura. De novo, vamos nomear os vértices do triângulo para facilitar a identificação dos elementos dessa figura. Então, digamos que os vértices são P, Q e R, onde foi traçado ali o ângulo externo correspondente ao ângulo interno com vértice em R, né? Muito bem. Assim como antes, a gente precisa fazer aparecer coisas convenientes. Então, eu vou traçar novamente uma paralela à bissetriz, agora passando pelo vértice Q. Beleza? Muito bem, aqui está essa paralela. Veja que passamos a ter duas paralelas cortadas por uma transversal, que é o lado do triângulo que mede A. Dessa maneira, eu posso concluir que esse ângulozinho ali com vértice no ponto Q, cujos lados são, digamos que seja S, o ponto onde essa
paralela que nós traçamos intercepta ao lado x, então o ângulo SQR, né, ele vai ter a mesma medida que os ângulos que são determinados pela bissetriz, né? Porque eu tenho ângulos alternos internos, olhando essas paralelas cortadas pela transversal A. Beleza. E o ângulo QSR vai ter essa mesma medida, porque em relação à outra transversal que está cortando as paralelas, a transversal PR ali, né? Eu tenho ângulos que são correspondentes, certo? Muito bem, com isso nós temos um triângulo isósceles, o triângulo RSQ, de modo que os lados opostos aos ângulos congruentes são congruentes. Beleza? Um dos lados é o RQ, que mede Azinho, e o outro lado é o RS. Eu sei que RS vai medir Azinho. Mas note o seguinte, eu sei que PR é X, porque é o lado todo do nosso triângulo PRQ, né? Então esse pedacinho PS, eu posso dizer que é X menos A. É o segmento todo menos o pedacinho de cima. Então vai ser X menos A. Beleza, agora a gente pode aplicar o teorema de Tales, né? Eu tenho um feixe de retas paralelas, posso traçar a paralela passando por P, um feixe de paralelas cortadas por duas transversais ali. Então, eu sei que x menos A dividido para PQ é igual a A dividido para B. Certo? Só que a gente sabe que PQ é Y, né? Muito bem, então vamos escrever aqui. X menos A sobre Y é igual a sobre B. Bom, o que vai acontecer aqui? Quando nós temos uma proporção, por exemplo, quando eu tenho A sobre B igual a C sobre D, eu posso fazer A mais C sobre B mais D, que eu mantenho a proporção. Ou seja, A mais C dividido para B mais D continua sendo igual a A sobre B, que é igual a C sobre D. Isso é um exercício que a gente vai resolver depois, tá? A gente vai mostrar que, de fato, isso aqui acontece, beleza? Então, agora a gente vai usar isso, tá? Para poder concluir a nossa demonstração aqui do teorema da bissetriz externa. E vai ficar como exercício depois a gente verificar essa propriedade das proporções, beleza? Mas então, eu posso fazer a razão entre a soma dos numeradores e a soma dos denominadores, que eu mantenho a proporção, eu continuo tendo a igualdade. Então, o que acontece? Fica x menos A mais A sobre y mais B. Bom, x menos A mais A é x. Então, fica x sobre y mais B. E aí está concluída a nossa demonstração. Era exatamente o que a gente queria mostrar. Ó, x sobre y mais b é igual a A sobre B. Certo? O lado x do triângulo dividido pelo segmento todo lá de baixo, x sobre y mais b, é igual a A sobre o prolongamento, A sobre B. Então, aqui está concluída a nossa demonstração, ok? E para finalizar essa aula, vamos fazer dois exemplos. O primeiro deles é o que eu comentei anteriormente. Vamos demonstrar o fato que usamos para provar o teorema da bissetriz externa. Então, considere a proporção x sobre A igual a y sobre B
igual a k, temos que mostrar que x mais y sobre a mais b é igual a k. Ou seja, fazendo a razão entre a soma dos numeradores e a soma dos denominadores, nós mantemos a proporção, certo? Então, x mais y sobre a mais b vai continuar sendo igual a k, que é o valor correspondente, né, às razões x sobre a e y sobre b. Muito bem. Bom, x sobre a é igual a y sobre b, que é igual a k. Precisamos mostrar que x mais y sobre a mais b é igual a k. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou pegar x sobre a igual a y sobre b, que é a informação que eu tenho a princípio, e eu vou isolar o x, ou seja, vou passar o a que está dividindo, multiplicando, certo? Então, nós temos que x é igual a a vezes y sobre b. Tranquilo? Logo, se eu escrever x mais y, eu vou concluir que essa soma é igual a a vezes y sobre b mais y, certo? Simplesmente eu vou trocar o x pelo que eu encontrei antes. Agora eu tenho que fazer essa soma de frações. Você vai fazer a soma normalmente, tá? O b é o denominador comum. B dividido para b é 1. 1 vezes AY fica AY. B dividido para 1 é B. B vezes Y, BY. Legal. AY mais BY sobre B. Dá para colocar o Y em evidência, escrevendo y que multiplica a mais b. Sobre b, né? Legal, então nós temos que x mais y, vamos escrever aqui embaixo, portanto, x mais y é igual a y, que multiplica a mais b sobre b. O que falta eu fazer? Falta eu simplesmente dividir os dois lados da igualdade por a mais b. Por que, professor? Porque eu tenho que mostrar que x mais y sobre a mais b vai ser igual ao k. Então, eu tenho que fazer aparecer o x sobre y... eu tenho que fazer aparecer o x mais y sobre a mais b. Se eu já tenho x mais y, é só dividir para a mais b. Vai aparecer o que eu quero, né? E aí é só ver o que acontece com o segundo lado da igualdade. Provavelmente, o que vai acontecer é que vai aparecer justamente o que a gente quer, né? Uma daquelas razões ali, que é igual a k, e aí vai estar concluída a nossa demonstração. Ok? Então, dividindo os dois lados da igualdade por a mais b, fica x mais y sobre a mais b igual a y vezes a mais b sobre b vezes 1 sobre a mais b, beleza? Dividir por a mais b é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de a mais b, né? Pensa o seguinte, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 2, né? Multiplicar por 1 sobre 2. Então, é o que nós fizemos aqui. A mais b vai simplificar, sobrou y vezes 1 sobre b vezes 1, né? A mais b sobre a mais b resulta 1. Então, fica y sobre b, que é igual a k. Portanto, está concluída a demonstração. De fato, x mais y sobre a mais b é igual a k. Então, resumindo, o que nós fizemos foi isolar o x na igualdade inicial, na proporção que foi dado para a gente,
Poderia ter isolado o y também, tá? Daria na mesma. Aí nós calculamos x mais y em função do que obtivemos antes, né? Então eu substituí o x pelo que eu tinha encontrado antes. Por que eu fiz esse x mais y? Porque era o numerador que eu precisava encontrar. Muito bem, depois que eu encontrei esse x mais y, eu dividi pelo a mais b. Então aqui o que nós fizemos foi aparecer o que a gente queria. Muitas demonstrações na matemática funcionam dessa maneira. Você ajeita um dos lados da igualdade para aparecer o que você quer, e aí vai operando o outro lado, vai vendo o que acontece, de modo que lá no final vai aparecer justamente o que você quer mostrar, tá? Então foi o que a gente fez aqui, beleza? E o segundo exemplo é só uma aplicação do teorema da bissetriz externa. Os lados de um triângulo medem 8, 10 e 12 centímetros. O menor lado é prolongado até encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto a este lado. Qual é a medida em centímetros deste prolongamento? Seguinte, os lados do triângulo medem 8, 10 e 12 centímetros. Então a gente pode pensar num triângulo mais ou menos assim. O menor lado é 8. Esse lado aqui é 10 e o lado da esquerda é 12. Eu sei que esse lado da esquerda tem que ser o maior lado porque ele está oposto ao maior ângulo, tá? Isso sempre vai acontecer, né? Em qualquer triângulo, o maior lado está oposto ao maior ângulo e o menor lado está oposto ao menor ângulo. Muito bem, o lado que mede 8 será prolongado até encontrar a bissetriz do ângulo externo oposto a esse lado. Muito bem. E aí nós temos que encontrar a medida do prolongamento aqui. Vamos chamar de x. Então, é só a gente aplicar o teorema da bissetriz externa. Eu sei que 12 dividido para 8 mais x tem que ser igual a 10 dividido para x. Divide o lado 12 pelo lado do triângulo adjacente mais o prolongamento. Isso tem que ser igual ao lado 10 dividido pelo prolongamento. Só isso. Multiplicando o cruzado, 12x é igual a 8 mais x vezes 10. 12x é igual a 80 mais 10x. Passa o 10x subtraindo, 12x menos 10x, 2x. 2x é igual a 80, portanto, x é 80 dividido para 2, 40. X mede 40 centímetros.